Carta encíclica Spe Salvi, do Sumo Pontífice Bento XVI, aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos, sobre a esperança cristã. Introdução. Spe Salvi, facti sumbos. É na esperança que fomos salvos, diz São Paulo aos Romanos, e a nós também. A redenção, a salvação segundo a fé cristã, não é um simples dado de fato. A redenção é-nos oferecida no sentido que nos foi dada esperança. Uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta. Se essa meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. E imediatamente se levanta a questão: mas de que gênero é uma tal esperança para poder justificar a afirmação segundo a qual, a partir dela, e simplesmente porque ela existe, nós fomos redimidos? E de que tipo de certeza se trata? A fé é esperança. Antes de nos debruçarmos sobre essas questões, hoje particularmente sentidas, devemos escutar com um pouco mais de atenção o testemunho da Bíblia sobre a esperança. Esta é, de fato, uma palavra central da fé bíblica, a ponto de, em várias passagens, ser possível intercambiar os termos fé e esperança. Assim, a carta aos Hebreus liga estreitamente a plenitude da fé com a imutável profissão da esperança. De igual modo, quando a primeira carta de Pedro exorta os cristãos a estarem sempre prontos a responder a propósito do Logos, o sentido e a razão da sua esperança, esperança equivale à fé. Quão determinante se revelasse para a consciência dos primeiros cristãos o fato de terem recebido o dom de uma esperança fidedigna, manifesta-se também nos textos onde se compara a existência cristã com a vida anterior à fé, ou com a situação dos adeptos de outras religiões. Paulo lembra os Efésios que antes do seu encontro com Cristo estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Naturalmente, ele sabe que eles tinham seguido deuses, que tiveram uma religião, mas os seus deuses revelaram-se discutíveis, e dos seus mitos contraditórios não emanava qualquer esperança. Apesar de terem deuses, estavam sem Deus, e, consequentemente, achavam-se num mundo tenebroso, perante um futuro obscuro. In nihil ab nihilo, quam cito residimus. No nada, do nada, quão cedo recaímos, diz um epitáfio daquela época. Palavras nas quais aparece sem rodeios aquilo a que Paulo alude. Ao mesmo tempo, diz aos Tessalonicenses: não deveis entristecer-vos como os outros, que não têm esperança. Aparece aqui também como elemento distintivo dos cristãos o fato desses terem um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas sabem em termos gerais que a sua vida não acaba no vazio. Somente quando o futuro é certo como realidade positiva é que se torna vivível também o presente. Sendo assim, podemos agora dizer: o cristianismo não era apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. Em linguagem atual, dir-se-ia: a mensagem cristã
não era só informativa, mas performativa. Significa isto que o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par. Quem tem esperança vive diversamente. Foi-lhe dada uma vida nova. Porém, agora coloca-se a questão: em que consiste essa esperança que, enquanto esperança, é redenção? Pois bem, o núcleo da resposta encontra-se no trecho da carta aos Efésios, já citado. Os Efésios, antes do encontro com Cristo, estavam sem esperança, porque estavam sem Deus no mundo. Chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus, isto significa receber esperança. A nós, que desde sempre convivemos com o conceito cristão de Deus, e a ele nos habituamos, a posse de uma tal esperança que provém do encontro real com esse Deus, quase nos passa despercebida. O exemplo de uma santa da nossa época pode, de certo modo, ajudar-nos a entender o que significa encontrar pela primeira vez e realmente este Deus. Refiro-me a Josefina Bakhita, uma africana canonizada pelo Papa João Paulo II. Nascera por volta de 1869. Ela mesma não sabia a data precisa, no Darfur, Sudão. Aos 9 anos de idade, foi raptada pelos traficantes de escravos, espancada barbaramente e vendida 5 vezes nos mercados do Sudão. Por último, acabou escrava ao serviço da mãe e da esposa de um general, onde era diariamente se viciada até o sangue. Resultado disso mesmo foram as 144 cicatrizes que lhe ficaram para toda a vida. Finalmente, em 1882, foi comprada por um comerciante italiano para o cônsul Calixto Legnani, que, ante a avançada dos madistas, voltou para a Itália. Aqui, depois de patrões tão terríveis que a tiveram como sua propriedade até agora, Bakhita acabou por conhecer um patrão totalmente diferente. No dialeto veneziano, que agora tinha aprendido, chamava Paron, ao Deus vivo, ao Deus de Jesus Cristo. Até então só tinha conhecido patrões que a desprezavam e maltratavam, ou, na melhor das hipóteses, a consideravam uma escrava útil. Mas agora ouvia dizer que existe um Paron, acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que esse Senhor é bom, a bondade em pessoa. Soube que esse Senhor também a conhecia, tinha-a criado, mais ainda, amava-a. Também ela era amada, e precisamente pelo Paron Supremo, diante do qual todos os outros patrões não passavam de miseráveis servos. Ela era conhecida, amada e esperada. Mais ainda, esse patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e agora estava à espera dela, à direita de Deus Pai. Agora ela tinha esperança. Já não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande esperança. Eu sou definitivamente amada, e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por esse amor. Assim, a minha vida é boa. Mediante o conhecimento dessa esperança, ela estava redimida. Já não se sentia escrava, mas uma livre filha de Deus. Entendi aquilo que Paulo queria dizer quando lembrava aos Efésios que, antes,
estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança, porque sem Deus. Por isso, quando quiseram levá-la de novo para o Sudão, Baquita negou-se. Não estava disposta a deixar-se separar novamente do seu parón. A 9 de janeiro de 1890, foi batizada e crismada e recebeu a Sagrada Comunhão das mãos do Patriarca de Veneza. Em 8 de dezembro de 1896, em Verona, pronunciou os votos na Congregação das Irmãs Canucianas e, desde então, a par dos serviços na sacristia e na portaria do convento, em várias viagens pela Itália, procurou, sobretudo, incitar a missão. A liberdade recebida através do encontro com Deus de Jesus Cristo, sentia que devia estendê-la. Tinha de ser dada também a outros, ao maior número possível de pessoas. A esperança que nascera para ela e a redimira, não podia guardá-la para si. Essa esperança devia chegar a muitos, chegar a todos. O conceito de esperança, baseada sobre a fé, no Novo Testamento e na Igreja primitiva. Antes de enfrentar a questão de saber se também para nós o encontro com aquele Deus que, em Cristo, nos mostrou a sua face e abriu o seu coração, poderá ser performativo e não somente informativo, ou seja, se poderá transformar a nossa vida, a ponto de nos fazer sentir redimidos através da esperança que o mesmo exprime, voltemos de novo à Igreja primitiva. Não é difícil notar como a experiência da humilde escrava africana Baquita foi também a experiência de muitas pessoas maltratadas e condenadas à escravidão no tempo do cristianismo nascente. O cristianismo não tinha trazido uma mensagem socio-revolucionária semelhante à de Espartaco, que tinha fracassado após lutas cruentas. Jesus não era Espartaco. Não era um guerreiro em luta por uma libertação política, como Barrabás ou Bar Kokhba. Aquilo que Jesus, ele mesmo morto na cruz, tinha trazido, era algo de totalmente distinto. O encontro com o Senhor de todos os senhores. O encontro com o Deus vivo e, desse modo, o encontro com uma esperança que era mais forte do que os sofrimentos da escravatura e, por isso mesmo, transformava a partir de dentro a vida e o mundo. A novidade do que tinha acontecido revela-se com a máxima evidência na carta de São Paulo a Filémon. Trata-se de uma carta muito pessoal, que Paulo escreve no cárcere e entrega o escravo fugitivo, Onésimo, para o seu patrão, precisamente, Filémon. É verdade. Paulo envia de novo o escravo para o seu patrão, de quem tinha fugido. E falo, não impondo, mas suplicando. Venho pedir-te por Onésimo, meu filho, que gerei na prisão. De novo te enviei, e tu torna a recebê-lo, como às minhas entranhas. Talvez ele se tenha apartado de ti por algum tempo, para que tu o recobrasses para sempre, não já como escravo, mas em vez de escravo, como irmão muito amado. Os homens que, segundo o próprio Estado Civil, se relacionam entre si como patrões e escravos, quando se tornaram membros da única igreja, passaram a ser entre si irmãos e irmãs. Assim se tratavam os cristãos mutuamente. Em virtude do batismo, tinham sido regenerados, tinham bebido do mesmo Espírito e recebiam conjuntamente, um ao lado do outro, o corpo do Senhor. Apesar de as estruturas externas permanecerem as mesmas, isso transformava a sociedade a partir de dentro. Se a carta aos Hebreus diz que os cristãos não têm aqui nesse mundo uma morada permanente,
mas procuram a futura, isso não significa de modo algum adiar para uma perspectiva futura. A sociedade presente é reconhecida pelos cristãos como uma sociedade imprópria. Eles pertencem a uma sociedade nova, rumo à qual caminham, e que na sua... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.